Bom dia, meninas, tudo bem? Glória a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui neste canal abençoado para estarmos falando mais um pouquinho da lição sobre o discipulado de Jesus. Espero que todas já tenham recebido a segunda lição, que será trabalhada no nosso caso, a partir do mês de agosto. Nós ainda temos 3 lições da antiga revista, da primeira. Então, em agosto, nós começaremos, então, com a revista 2. Eu espero que todas tenham adquirido a revista, ok? Meninas, então, hoje, lição 6, promovendo encontros transformadores. Para ter uma boa experiência com o discipulado de Jesus, se faz necessário ser intencional. Nada é por acaso. Sabe, queridas, a gente precisa saber aquilo que nós queremos passar, não é? Eu não posso tentar fazer um discipulado no acaso. O que é o no acaso? Eu não tenho nada planejado. Gente, não pensei em nada, em nenhuma estratégia. Não vou prender as pessoas, né? Dificilmente alguém vai se interessar em ter uma vida séria, em seguir aquilo que você está falando, se a pessoa perceber que você faz tudo, como diz no mundo, no oba-oba, não é? Você precisa ter um planejamento. Nós precisamos ter um planejamento, uma organização, uma intenção, tá certo? E isso não pode ser feito de forma veloz. Não, é tudo muito lentamente, com paciência, devagar, usando estratégias que atraiam as pessoas que estão junto a você, certo? Então, ter paciência para seguir cada passo para a formação espiritual, onde o divino e o humano se fundem. Nós precisamos, queridas, ter estratégias para que as pessoas de fato se interessem por aquilo que eu estou vivendo. Porque o melhor testemunho não é o que você fala, mas é o que as pessoas veem em você. Jesus, ele tinha exemplo para dar, não é? Por quê? Porque, claro, ele era 100% homem, 100% Deus. Logo, ele conseguia atrair facilmente as pessoas que o cercavam. Mas nós também precisamos, mesmo sem palavras, nós precisamos atrair as pessoas. Porque com o nosso testemunho de fé, com o nosso testemunho de caminhada, as pessoas vão olhar para nós e vão ver fulano tem uma vida ligada com Deus. A gente percebe no semblante da pessoa quando ela tem uma espiritualidade, uma maturidade em Deus. São pessoas que têm tratamento especial para dar para o outro. Tem sempre uma palavra para motivar o outro, motivar a esperança daqueles que te ouvem, certo? Isso são coisas que nós vamos adquirindo à medida que nós vamos amadurecendo em Deus, certo? Não há atropelos quando a gente vai amadurecendo no Senhor, porque o Senhor, ele vai nos moldando, ele vai nos preparando para a missão. Essa é a grande verdade. Então, nós não podemos fazer nada de forma
Desleixada é a palavra, desleixada, não podemos. Em Deus, nós precisamos fazer tudo com excelência, porque Ele é Deus por excelência, certo? Então, nós devemos absorver o comportamento de Jesus, as atitudes, o jeito dele ser, que é revelado na palavra dele. Então, eu preciso ter conhecimento da palavra, porque se eu não tenho conhecimento da palavra, eu não conheço Jesus. Eu só vou conhecer o Senhor, o meu Salvador, através da leitura da palavra, certo? Quando estamos discipulando, devemos conquistar nossos discípulos através do nosso testemunho. Quando é que você está discipulando? Quando você abre uma célula na sua casa para estudar a palavra de Deus, você está discipulando pessoas, não é verdade? Quando você participa de uma casa de paz, você está discipulando pessoas. Agora, quando você encontra pessoas chegando na igreja, visitando a igreja, e que você pega o telefone, pega um nomezinho e vai fazer uma ligação, vai passar uma mensagem, você vai estar falando também do amor de Deus, você vai começar a preparar essa pessoa para o caminho, não é? O caminho do encontro, o caminho que transforma a nossa vida, ok? Então, isso é fazer discípulos. Você vai trazer essa pessoa para o centro da igreja, o centro que eu quero dizer é a busca, né, de estar na igreja, e dali você vai acompanhar esse crescimento, falando sempre do amor de Deus, orando com essa pessoa, não é? Isso é fazer discípulos, certo? Então, antigamente, não, peraí, nisso não. Então, nós devemos dar o nosso testemunho, certo? Com a busca de estratégias para estimular o desejo de aprender mais de Deus deve fazer parte dos encontros para que sejam desejáveis e transformadores. Então, quando eu estou discipulando alguém, eu preciso atrair essas pessoas, sabe, queridas? Não pode ser aqueles encontros maçantes. Eu preciso ter dinâmicas, né, para poder as pessoas sentirem desejo de estar na célula ou na casa de paz. Se eu estou discipulando direto na igreja, eu preciso trazer essa pessoa para o convívio de outras pessoas, começar a formar um círculo de amizade, não é? Conquista. Sabe, meninas, quando eu dava aula, a primeira coisa que eu tinha em mente era conquistar os meus alunos. Meus alunos precisavam me amar. Para eu fazer um bom trabalho, eu precisava que eles me amassem. Por quê? Porque se eles me amassem, eles iam querer me agradar. Não é assim? Então, eu sempre buscava dar carinho para os meus alunos, que era para eles gostarem muito de mim e não me dar tanto trabalho na questão da disciplina, não é? Você acaba trazendo tanto para perto de você que eles fazem tudo para te agradar. Quando você faz assim, ó, psiu, quietinhos, pronto. Sabe? Você já consegue dominar a turma. Você não precisa estar gritando, né? Como eu vi algumas colegas gritando. Gente, eu me aposentei sem problema nenhum na voz. Por quê? Nunca precisei na fono,
Porque não tinha essa de estar gritando, esgoelando. Não, é na conquista, é no amor que se trabalha. E no discipulado não é diferente. Você precisa trazer para você. Você precisa atrair essa pessoa para você, para então você começar o trabalho propriamente dito do discipulado, certo? Então, antigamente a Bíblia era ensinada por fariseus e por escribas, embora Jesus não concordasse com tudo que se ensinava na sinagoga. A formação intelectual privilegia a mente, certo? Mas não transforma caráter. Ou seja, você pode ter conhecimento, é bom ter conhecimento, mas o que vai transformar o teu caráter é a presença de Deus na sua vida. Então, quando você vai ler a palavra, você não pode ler a palavra como um livro qualquer, porque ela não é um livro qualquer, certo? Você precisa ler a palavra em espírito, pedindo ao Senhor a revelação daquilo que você está lendo. Sabe? Você precisa entrar numa dimensão espiritual. Nunca leia a palavra antes de fazer uma oração. Nunca. Senão ela é só mais um livro. Não pode ser. Você precisa ler a palavra, entregando a sua vida ao Senhor, entregando a sua mente, o seu coração ao Senhor, para que Ele trabalhe esta palavra na sua própria vida. Sabe, meninas, é muito interessante vida com Deus, não é? Eu tenho certeza que eu não estou falando aqui para principiantes. Logo, o que eu estou falando não é novidade para você, né? Você já tem uma vida de caminhada na igreja, mas eu preciso repassar o que está na nossa revista, né, meninas? Então, vamos seguir. O que vale mesmo? Então, vou repetir aqui esse parágrafo. A formação intelectual privilegia a mente, mas não transforma caráter. O que vale mesmo são as experiências com Deus. Que experiências são essas? Meninas, quando a gente para orar, quantas vezes o Senhor fala conosco? Às vezes até de forma audível. Não sei se você já teve essa experiência. Quando não, Deus revela a você, traz à sua memória a revelação de um fato, uma resposta que você está colocando diante dele. Não é? Experiência com Deus é você acabar de orar, daqui a pouco você ou liga a televisão, liga o rádio, mexe no celular e vem lá uma mensagem da parte de Deus para a tua vida e você fala, meu Deus, acabei de falar com o Senhor sobre isso. E aí Deus já te enviou a resposta. Então são experiências fantásticas, sonhar com alguma coisa, não é? Deus tem inúmeras formas para falar conosco. Então eu preciso e você precisa da busca incessante da presença de Deus para que você possa ser um bom discipulador, um bom cristão no caso, né? Que eu só estou falando para as meninas. Cristãs, para que eu seja plena em Deus. Amém? Então vamos lá. O padrão divino. A personalidade e identidade do seguidor de Jesus é marcada por meio de uma relação comprometida e pessoal com os discípulos de Jesus, com outros discípulos de Jesus. Ou seja, eu preciso me relacionar bem com as pessoas, certo? Eu não posso achar que eu sou melhor do que ninguém. Porque eu sei tudo, eu estou mais à frente no conhecimento do que fulano, do que Beltrano. Não, somos todos iguais diante de Deus, com todas as nossas limitações,
não é verdade? Mas assim, eu preciso buscar conviver com outros discípulos de Jesus de forma harmoniosa, certo? Onde nós vamos trocar experiências, um ajudando o outro no crescimento. Isso é muito importante. Eu não posso me colocar num pedestal, achar que eu sei mais do que fulano, do que Beltrano. Cada um tem experiências que podem enriquecer a nossa caminhada. Então, eu preciso me relacionar bem com os outros discípulos de Jesus. Vamos lá. A maturidade é um processo pelo qual passamos, assim todos nós precisamos de ajuda para perseverarmos na fé. Queridos, ninguém caminha individualmente. A igreja é um corpo, não é? Jesus é o cabeça da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Quem é a igreja? Sou eu, é você, certo? Nós somos a igreja do Senhor. Então, nós precisamos andar em comunhão, de mãos dadas, certo? O que são encontros transformadores? São encontros pessoais onde a vida de alguém é marcada por receber sabedoria, direção, poder de Deus pela ajuda de outra pessoa. Quantas vezes nós oramos com pessoas e essas pessoas são batizadas no Espírito Santo, né? Quantas vezes nós oramos por pessoas e o Senhor libera a cura para aquela pessoa. Chega sentindo uma dor, você vai lá, unge aquela pessoa, ora e o Senhor responde na mesma hora e a pessoa, depois da oração, diz que não está sentindo mais nada. Não é verdade? Então, os encontros precisam ser regados por unção, queridos, por unção. Sabe? Por isso, a cada encontro que você vá participar para discipular pessoas, você tem que orar. A mulher cristã, ela precisa ter uma vida de oração, uma vida pautada na oração, certo? O principal objetivo de encontros transformadores é a renovação espiritual. Por isso que eu falei em estratégias. Lembra que lá na frente eu falei sobre isso? A gente precisa ter estratégias para o alcance de vidas. Então, você precisa buscar ao Senhor, falar: Senhor, se revele a mim, me mostra o que eu preciso fazer para que meus encontros venham ser de fato transformadores. O que é? Transforme vidas, transforme cenários em nome de Jesus. Amém? Tudo para a honra e glória dele. Então, o principal objetivo dos encontros transformadores é a renovação espiritual. A espiritualidade cristã é o relacionamento do crente com Deus e sua vida no Espírito como membro do corpo de Cristo. Sabe, meninas, nós temos uma grande responsabilidade. Nós somos o corpo de Cristo. Então, eu não posso ter uma vida de acaso, de achismo. Não, não, não. Eu preciso ter uma vida com Deus. Isso se faz através de oração e leitura da palavra. O discipulado propõe a construção da verdadeira espiritualidade por meio do estudo da palavra, da oração, da comunhão e a adoração. Certo? Meninas, ficamos por aqui. Chegou o nosso tempo de 20 minutos. Semana que vem, lição 7. Amém?
Deus abençoe vocês. Tenham um domingo maravilhoso na presença do nosso Deus, em nome de Jesus. Nós vamos estar orando a oração lá no WhatsApp, tá bom? Beijo no seu coração. Faça aquele almoço bem gostoso. Qualquer dia me chama para comer esse almoço delicioso. Eu falo tanto desse almoço para você caprichar no almoço. Qualquer dia você me chama para comer essa comidinha gostosa, tá bom? Beijo no coração, queridas. Até semana que vem, em nome de Jesus. Tchau.